O que acontece quando um dos predadores mais inteligentes do oceano começa a fabricar ferramentas? Pois é, uma observação super recente está mudando tudo que a gente pensava que sabia sobre a cultura das orcas. E essa história toda começa com uma descoberta surpreendente. Olha só, tudo começou com essas imagens aqui, capturadas por drones, lá no Mar Salish. Pesquisadores estavam observando um grupo de orcas e viram elas fazendo algo totalmente inédito. Sabe, à primeira vista até parecia uma brincadeira com algas, algo comum, mas quando eles olharam mais de perto, perceberam um comportamento muito mais complexo e intencional. Os cientistas, claro, deram um nome para isso: holokelping. E a definição é bem precisa, olha só. Um comportamento social onde as orcas fabricam uma ferramenta de alga e depois usam ela com um parceiro. O ponto-chave aqui é que não é só brincar, é uma interação estruturada. Mas como a gente pode ter certeza de que isso é mais do que uma simples diversão? A resposta está nos detalhes. Então, vamos lá. Como é que a gente diferencia uma ferramenta de um brinquedo nesse caso? Para entender por que os cientistas estão tão convencidos de que o que estamos vendo é de fato a fabricação de uma ferramenta, a gente precisa analisar o processo passo a passo. O primeiro passo já é crucial. A orca não sai pegando qualquer pedaço de alga boiando por aí, não. Ela seleciona um talo inteiro da alga bullkelp, usa os dentes para agarrar bem perto da base e então separa um segmento bem específico, o caule. Basicamente, elas estão fabricando a própria ferramenta, na medida certa. E o processo todo segue um roteiro bem claro. Primeiro, fabricar o caule da alga. Depois, se aproximar de um parceiro. Terceiro, pressionar essa alga entre os dois corpos e ficar rolando ela para frente e para trás. E por último, se o contato se quebrar, um dos dois pode pegar a alga e recomeçar a interação. É um procedimento super bem definido. E tem um detalhe corporal que é fascinante. Durante o holokelping, as orcas muitas vezes adotam essa postura em forma de S, bem exagerada. E essa não é uma posição qualquer. Ela serve para maximizar a área de contato entre os corpos e a alga. Isso sugere de novo que existe um propósito muito específico por trás de tudo. E é aqui que a diferença fica muito clara. Brincadeiras, bom, elas são espontâneas, mais comuns nos filhotes e geralmente envolvem perseguições, sabe? Aquele pega-pega. Já o holokelping, por outro lado, é super repetitivo, estruturado, acontece em todas as idades e não tem nenhum sinal de perseguição. Então, em vez de um jogo, parece mesmo que o holokelping tem um propósito bem claro. E isso nos leva à grande pergunta. Por quê? Por que as orcas desenvolveriam uma ferramenta tão específica para uma atividade social? A principal hipótese dos pesquisadores é bem surpreendente e tem tudo a ver com cuidados com a pele. Colocando num jeito bem simples, será que isso seria o equivalente a um esfregador de costas comunitário? A ideia é que a alga, com aquela textura dela, funcione como uma ferramenta esfoliante, sabe? Ajudando a remover a pele morta? No jargão científico, essa limpeza social entre animais é chamada de allogrooming. Então, a hipótese formal é que o holokelping é uma forma de allogrooming assistido por ferramenta. E ele serviria a um propósito duplo, a manutenção da pele e o que é crucial, o fortalecimento dos laços sociais entre os indivíduos. É claro que outras baleias também cuidam da pele. Algumas se esfregam em seixos lisos no fundo do mar ou na areia para esfoliar. Mas o uso de uma ferramenta fabricada, para fazer isso em conjunto com um parceiro, isso é algo completamente novo, nunca antes visto no mundo dos cetáceos. Certo, mas como testar essa hipótese? Bom, a análise da rede social dessas orcas oferece as pistas mais importantes para a gente entender a verdadeira função desse comportamento. Este mapa pode parecer meio complexo, mas a ideia por trás dele é simples. Ele mostra quem interage com quem dentro do grupo de orcas conhecido como J-Pod. Cada ponto é uma baleia, e as linhas mostram a frequência com que elas praticam o holokelping juntas. Quanto mais grossa a linha, mais forte essa conexão entre elas. E o que os dados revelaram? Um padrão muito claro. O holokelping é mais comum entre parentes próximos, especialmente do lado materno, entre indivíduos de idade parecida e, olha só que interessante, entre orcas que estão justamente passando pela muda, aquele processo de troca de pele. Cada um desses pontos apoia fortemente a hipótese do cuidado com a pele e do vínculo social. Só que essa descoberta vai muito além da biologia. Ela nos leva a algo maior: a cultura animal. E nesse caso específico, uma cultura que pertence a uma população que está criticamente ameaçada de extinção. Os próprios pesquisadores destacam o tamanho da importância disso. Eles afirmam que este é o primeiro exemplo de uso de ferramenta em um animal selvagem que beneficia dois indivíduos simultaneamente.
É uma cooperação, sabe? Mediada por ferramentas. Vamos só recapitular o quão revolucionário isso é. É a primeira vez que vemos a fabricação de ferramentas em mamíferos marinhos. O primeiro uso de ferramenta que beneficia dois indivíduos ao mesmo tempo. E o primeiro caso de um animal manipulando uma ferramenta com o tronco do corpo e não com um membro, como uma mão ou um bico. Em outras palavras, isso não é um comportamento instintivo, é um comportamento complexo, aprendido e que é transmitido socialmente. É, por definição, uma tradição cultural. E uma tradição única desta população específica de orcas. E claro, essa cultura não existe no vácuo. Ela depende totalmente de um ecossistema saudável, especificamente das florestas de alga Bull Kelp, que são tanto o lar quanto a matéria-prima para essa tradição. A cultura delas está ligada de forma inseparável ao ambiente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final e bem urgente. À medida que as mudanças climáticas ameaçam justamente essas florestas de algas, o que vai acontecer com essa cultura tão única das orcas? A sobrevivência de uma tradição animal pode depender diretamente das nossas ações para proteger o planeta.